Em nome de Jesus, nós vamos dar início a esse estudo. Fecha lá a porta para mim. Quem não tem um estudo, levanta a mão que eu vou dar para você. Em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. Jesus, ele enviou 7 cartas. Uma carta para cada igreja. O que você tem que entender com esse estudo? Você tem que mergulhar dentro desse estudo e ver em qual dessas cartas você se encaixa. Então, quando Deus fala, o Senhor Jesus fala, a carta direcionada à igreja não é o nome da igreja, tá? Mas sim há 7 cartas que representam os 7 anjos de cada igreja e o povo que frequenta essa igreja. Está entendendo? E o povo que frequenta essa igreja. Então, dentro dessas 7 cartas, você vai estar dentro de uma delas. Você pode estar na primeira, na segunda, na última, não se sabe. Por isso a importância de você mergulhar dentro desse estudo que a gente vai começar agora, em nome de Jesus. Diz assim no capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então agora, vamos triturar isso aqui. Vamos mastigar isso aqui. Bom, Éfeso, pega o estudo aí, está tudo no estudo. Éfeso, a cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana chamada Ásia, do tamanho do estado do Ceará. Nela estava situado o templo da deusa Diana,
considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Orgulho dos efésios. Também, segundo uma lenda, a cidade era a guardiã da estátua de Júpiter, que caíra do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores efésios, quem, porventura, não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Isso você vai encontrar em Atos 19, 35. O templo de Júpiter, no entanto, ficava em frente à cidade de Listra. Atos 14, 13. Era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra. Porém, ali, o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro de seu trabalho na Ásia. E Maria, mãe de Jesus, como passara a morar com João após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias da sua vida. Atualmente, a cidade de Éfeso não existe mais. É só ruína. Então já foi uma grande cidade. Então, nesse lugar, na igreja de Éfeso, Paulo fundou a igreja autêntica. A igreja começou ali. A igreja que Paulo fundou em Éfeso começou aqui. E foi uma igreja de muito poder. Foi uma igreja de muitos milagres, muitas maravilhas que aconteceu no início dessa igreja. A gente vai entrar mais nesse assunto lá na frente. Mas para você entender que em todo lugar que você vai, pode ter uma igreja, mas é lugar que o diabo predomina. As forças do mal sempre têm predominado grandes cidades, grandes estados, grandes países, porque o próprio Jesus já disse: o mundo é do maligno. Então, neste lugar que foi fundada a igreja autêntica. A igreja em Éfeso é o tempo da história dela, dos anos 30 aos anos 100 depois de Cristo. Ela era conhecida como a igreja autêntica. Vamos às qualidades da igreja de Éfeso. Quais eram as qualidades da igreja de Éfeso? Ela era autêntica e ensinava a doutrina verdadeira. Ela era uma igreja de muito trabalho e esforço. Tinha paciência e perseverança, pois aprova os maus crentes. Sofreu, mas não se cansou. Não permitiu os maus na comunhão da igreja. Odeia as obras dos nicolaítas, seita fundada por Nicolau de Antioquia, infiltrada na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em algumas das atividades sociais e religiosas da sociedade. O termo nicolaítas pode ser uma forma helenizada de Balaão. Sendo assim, as duas seitas citadas podem ser a mesma. Então veja que nessa época o diabo já se infiltrava onde? Dentro das igrejas. O diabo ele sempre tentou
e sempre vai tentar se infiltrar dentro das igrejas. Ele vai colocar alguém dele dentro daquela igreja para tentar contaminar o coração de outras pessoas, para tentar contaminar a fé de outras pessoas. Não sei se vocês estão me entendendo. Está dando para entender? Então, por isso a importância de vocês que estão na igreja ter discernimento o que é a voz de Deus e o que é a voz do diabo. Você tem que ter discernimento de quem não só senta com você, mas no seu trabalho, na sua casa. Pode ser alguém da sua família que ele pode usar para isso. Pode ser uma pessoa que você ama muito, considera muito. Normalmente, ele usa aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Mas, bispo, como vou saber essa pessoa? É fácil. É fácil. Ela não concorda 100% com as coisas de Deus. Ela não concorda. Então, quando você vê uma pessoa dentro da igreja que não concorda com a doutrina da palavra de Deus, ela não aceita a doutrina da palavra de Deus, um aviso: afasta dela. Se afaste dela. Se na sua casa, se no seu trabalho, algum lugar que você estiver, você vai conhecer pessoas que não estão dentro dessa vontade de Deus, você sabe que essa pessoa é um pé lá e um pé cá. Uma hora ela é crente, uma hora ela não é. Uma hora ela está num lugar, outra hora ela está, ela não firma. Ela não tem uma igreja para congregar. Ela não tem um lugar para ficar, para se alimentar, para se sustentar. Ela está sempre procurando um lugar. Porque ela diz assim: eu gostei desse aqui, mas eu não gostei disso. Você está entendendo? Eu gostei muito daquela lá, só que é muito barulho. Aí eu gostei daquela lá, só que pede muita oferta, pede dízimos. Eu gostei. Sempre tem algo que ela não consegue se encaixar. Então, procure, se você não puder ajudar essa pessoa, procure se afastar. Porque o diabo tenta, com tudo isso, tirar o que você tem de mais precioso dentro de você, que chama-se o primeiro amor. Que chama-se o primeiro amor. Agora vamos ver os defeitos. Qual era o defeito dessa igreja de Éfeso? O defeito era: deixou o primeiro amor, cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu as primeiras obras. Cuidou das doutrinas. É doutrina aqui, doutrina lá. Agora é assim, agora é assado. Agora tem que ser assim, tem que ser desse jeito, daquele jeito. Está dando para entender? Então, cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu do início, do primeiro amor. As consequências: virei em breve, quando não esperas, tirarei do teu lugar o teu castiçal. Conselhos: lembra-te de onde caíste. Esta era a igreja do apóstolo que começou no dia de Pentecoste. Uma igreja que nasceu com milagres e avivamento, mas com o passar do tempo foi perdendo o seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa e sem amor, que punia,
severamente aqueles que falhavam. Ou seja, o amor ao próximo já não existia mais. Aquele amor pelas almas, aquele amor, aquela paciência, sabe aquela paciência de cuidar de quem errou? Não perderam. Perderam. Hoje, ela não tinha mais. Porque lá no início diz que ela é uma igreja muito paciente. Mas essa paciência, aos poucos, foi esfriando, foi acabando junto com o primeiro amor. Deixou de ser aquela igreja de muitos milagres, prodígios, sinais. Era uma igreja que tinha muito milagre, era uma igreja que tinha muita cura, muita transformação. Era uma igreja que era muito abençoada no início. Porém, com o tempo, ela foi, vamos dizer assim, investindo nas doutrinas, como diz aqui, e cuidando da disciplina. E da disciplina começou a disciplinar, tem que ser assim, tem que ser assado. Sabe aquela igreja que só se preocupa em disciplinar os membros? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e aí acabam investindo somente nisso e acabam esquecendo as primeiras obras, que é o primeiro amor. Arrepende-te. Este mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às igrejas. Pratica as primeiras obras. Este aviso dado à igreja de Éfeso tem sido um alerta para cada cristão zeloso que procura andar com Deus, sempre procurar retornar ao primeiro amor, retomar as primeiras obras e buscar o reavivamento antes que se esfrie e se torne um crente sem vida. Então, é isso que, por exemplo, eu não sei o seu início da fé, mas muitas pessoas no início, chovia, ela vinha de baixura. E enchente, ela estava dentro da igreja com enchente e tudo. Ela sempre procurava, fazer as coisas tudo direitinho. Ela temia, ela tinha um temor a Deus tão grande, mas tão grande, que se ela, sem querer assim, soltasse uma coisa que, vamos dizer uma mentirinha, logo a consciência pesava. Palavrão, então, nosso Deus, ela tinha pavor de ouvir palavrão. Hoje não, hoje já falam. Tem uns que hoje já falam palavrão, já se tornou uma coisa normal. Mentir então, já virou piada. Não são todos, mas infelizmente muitos perderam esse primeiro amor. O que é o primeiro amor? É a fase da maior entrega. O primeiro amor é a fase da maior entrega, ou seja, é o fervor e a dedicação da vida do crente para Deus. Você acorda de madrugada para orar, a pessoa jejua, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa estuda a Bíblia, a pessoa está focada ali, ela, quer falar de Jesus para todo mundo. Ela não pode ver uma pessoa. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Olha, Jesus morreu por você. Jesus entregou a vida por você. Você sabia disso? Você está sofrendo? Jesus já levou o seu sofrimento. Então você tinha esse fogo, esse prazer de evangelizar, de falar de Jesus, dar o seu testemunho. Olha, eu era doente, olha, eu era problemática, olha, eu carregava uma tristeza, olha, eu tinha uma depressão, olha, eu era triste, mas Jesus mudou minha vida.
Então essa alegria, essa fase de maior entrega, acabou-se da igreja. É por isso que Jesus mandou essa carta para a igreja de Éfeso. Tinha as suas coisas boas, ela tinha as suas coisas boas, mas também ela passou a desejar, quando passou a se preocupar só com as doutrinas e também só com os ensinos, vamos dizer assim, da disciplina. Investiu muito na disciplina, investiu muito na doutrina, mas esqueceu daquele avanço da primeira igreja. Está dando para entender? Está entendendo? Então, nós estamos falando da igreja de Éfeso, mas você tem que ver se esse não está encaixando em você. Eu não posso julgar, eu não posso falar, você é assim, não. Você tem que se olhar, olha, que igreja? Essa é a primeira igreja. Então, ainda tem mais 6 igrejas para a gente acompanhar. Você está entendendo? Por isso a importância de você meditar nessa palavra. Meditar nesse estudo. Para a gente terminar, diz assim, a recompensa. Qual é a recompensa da fidelidade? Qual é a recompensa de eu voltar ao primeiro amor? Qual é a recompensa de eu recomeçar? Qual é a recompensa de eu, vamos dizer assim, iniciar as primeiras obras? Ele diz, a recompensa ao vencedor, árvore da vida, paraíso de Deus. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. A recompensa aguarda os vencedores que perseveram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida onde? No paraíso do Senhor. Amém? Então, procure sempre estar se policiando. Procure sempre estar se vigiando, guardando seus pensamentos, guardando seu coração. Porque vai chegar uma hora, vai chegar um tempo em que, para essas pessoas que eram fervorosas na fé, para essa igreja, que era uma igreja de muitos milagres, de muitos prodígios, muitos sinais, vai chegar uma hora que ela vai se acostumando com as coisas que o mundo vai trazendo. Então ela vai achando que aquilo é normal. Ela vai caindo dentro da normalidade. Para ela é normal. É normal o filho perdido, é normal a filha perdida. É normal o meu casamento está assim. É normal a doença é normal, o vício é normal. Não é normal. Não é normal. Porque Jesus disse, em meu nome vocês vão curar quem? Os enfermos. Em meu nome vocês vão expulsar quem? Os demônios. Em meu nome vocês vão fazer milagres maiores do que eu faço. Então a igreja não morreu, a igreja não está morta. A igreja, ela está viva. E nós somos essa igreja. Nós temos que nos avivar. Nós temos que colocar dentro da gente, meu Deus, me dá uma alma.
Me dá uma alma, Senhor. Eu levantei os olhos, eu acordei, levantei, abri meus olhos, estou vivo. Senhor, que nessa quinta-feira me dá uma alma, que nessa sexta-feira me dá uma alma para mim falar do Senhor. Coloca uma alma sofrendo no meu caminho, seja no ônibus, seja no ponto do ônibus, seja no colégio, seja no trabalho. Me mostra uma alma que está sofrendo para mim poder falar do Senhor. Então isso faz acender dentro de você esse primeiro amor, que é o amor do início. A gente tem que entender o seguinte, pessoal: o diabo, ele aprendeu uma técnica muito boa, faz você se preocupar com seus problemas e não deixa você se preocupar com as coisas de Deus, que é o amor às almas. Que é o amor às almas. Então, hoje a gente termina esse estudo de Éfeso, mas leve esse estudo para sua casa e leia de novo, trancadinha no quarto, na sala, onde você estiver, leia com a Bíblia junto, e o Espírito Santo vai falar mais ainda com você. Amém? Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Semana que vem a gente fala da igreja de Esmirna, e cada igreja o Espírito Santo vai dando a direção para nós, em nome do Senhor Jesus.